nome do Senhor, o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. Glórias a Deus. Porto Alegre, 9 de fevereiro de 2024, estamos iniciando mais um programa da Superintendência de Cavaleiros da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração tem a sua sede internacional na Avenida Farrapos 312, centro de Porto Alegre, a capital dos gaúchos. Temos também como nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. E o nosso superintendente do Departamento de Cavaleiros, pastor Wilson Resplandes. E também temos como nosso supervisor da área leste, ao qual nós fazemos parte, o nosso presbítero irmão Givanildo, servo do Senhor Jesus, que tem nos auxiliado nessa obra gloriosa. Nós fazemos parte da área Monte Sião, aqui de Porto Alegre. Eu sou o pastor Sandro Passos, encarregado da área. E está conosco também nosso irmão auxiliar, irmão Homero, que é o líder dos cavaleiros da nossa congregação Monte Oreb. A paz do Senhor, irmão Homero. A paz do Senhor, pastor. Mais uma vez nos encontramos aqui e feliz porque estamos fazendo um trabalho para Deus, a qual nós participamos desta grande obra, meu desta companheiro? Grande obra, é verdade. A paz, pastor. Glória a Deus. Hoje nós queremos, juntamente com você, estarmos fazendo essa programação sobre um tema, a ofensa, um grande inimigo da unidade espiritual. Nós temos, está sendo bastante batido nessa tecla, na questão da unidade espiritual. Sabemos que a unidade espiritual ela é indissolúvel, ela não se dissolve, ela não se reparte, ela não é uma união que pode desunir. A unidade é algo que realmente é constituído pelo Espírito Santo. Então não tem como se dividir a unidade. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa que até então estava dentro da unidade do Espírito, estava vivendo dentro da uma unidade com o Espírito Santo que Deus e a igreja, ela deixa de fazer parte da unidade, Então não é que se dividiu, a pessoa que infelizmente, por um motivo ou outro, deixou de ter essa unidade com o Espírito Santo de Deus e automaticamente com a igreja. Então nós vamos falar um pouco desse tema tão importante, da unidade espiritual, e vamos estar falando em especial de algumas coisas que acontecem e que infelizmente podem levar uma pessoa que até então estava dentro de uma visão, dentro de uma revelação espiritual, a cair deste propósito, cair dessa unidade espiritual. Eu quero ler então o que vai ser a palavra-chave deste tema que nós vamos debater hoje, que encontra-se em Mateus, capítulo 24, versículo 10 em diante, que nos diz a palavra de Deus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos visto aqui, irmãos, Mateus escreveu no seu evangelho, que nos últimos tempos, muitos se escandalizariam. A palavra escândalo vem da palavra escalon, que significa armadilha. E nós temos visto, irmãos, que infelizmente essa armadilha tem pego muitas pessoas. A armadilha do escândalo, porque o escândalo ele é uma armadilha que prende a pessoa na ofensa.
E hoje nós queremos, né, com a ajuda do Espírito Santo e com a vossa participação também, né, participe da programação, dê a sua opinião aí no chat. E nós queremos estar, né, participando aí, queremos estar, né, juntos, meditando nessa palavra para não fazermos parte desse escândalo, não cairmos nesta armadilha chamada ofensa. E hoje nós vamos ver que tanto o ofensor, aquele que causa a ofensa, como o ofendido, se caírem nessa armadilha da ofensa, infelizmente, né, poderão cair em todos esses versículos posteriores. Aqui, no versículo 11, por exemplo, diz que, no mesmo 10, que eles vão se trair uns aos outros e se odiar uns aos outros. Como é que um cristão que professa o nome de Jesus, que professa fazer parte da unidade espiritual, da igreja invisível, né, estar odiando alguém, né, estar traindo alguém, né, são obras da carne terrível. E também, aproveitando-se dessa situação, a Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas, ao qual Paulo alertou, né, homens que eles usariam a fraqueza dessas pessoas e falariam para essas pessoas os que elas querem ouvir. Normalmente, por exemplo, né, irmão Homero, quando uma pessoa ela está ofendida, né, tudo que ela quer ouvir é dizer: não, tu está sendo injustiçado, meu irmão, tu não merece isso, bem capaz, meu querido irmão. Mas que coisa terrível, né? Isso não poderia ter acontecido. E aquele ofendido, então, se cerca assim, diz: não, eu não merecia isso mesmo, né? Eu estou brabo, eu não, acho que nem vou mais nessa igreja, eu nem vou mais nessa congregação, eu nem faço mais parte desse departamento da igreja. Misericórdia, né? Caiu na armadilha. E o ofensor, né? Nós vamos ver hoje também que a Bíblia diz que aquele que faz um dos pequeninos se escandalizar e cair, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho, né? Amarrar no pescoço e na pedra e lançar-se ao mar. Ou seja, se matar seria uma melhor opção do que derrubar um dos pequeninos do Senhor. Então é um assunto bem interessante e é um assunto que nós devemos estar alerta. Quem sabe hoje, né? Ou essa programação com certeza ela vai ficar ainda por um bom tempo na internet. Quem sabe muitas pessoas ofendidas, ou quem sabe muitas pessoas que, entre aspas, em nome da verdade, estão ofendendo muitas pessoas e também estão causando esse problema terrível e também estão debaixo dessa armadilha terrível, possam, através dessa programação, ter algo especial na sua vida, ter uma experiência especial com Deus e ser liberto dessa armadilha. A armadilha nada mais é, vamos citar um exemplo mais comum do dia a dia, corriqueiro, né, em casas ao qual a presença de camundongos, ratos, né, antigamente tinha a ratoeira, né, irmão Homero? A ratoeira ali que a gente pegava um pedacinho de queijo, um pedacinho de alguma carnezinha, alguma coisa, e amarrava bem ali na armadilha, armava a armadilha, para que quando o rato chegasse ali, fosse abocanhar aquela isca, né, desarmava aquela armadilha ali, né? Pegava no pescoço e já matava o rato. E é assim que funciona espiritualmente, né? O diabo põe uma situação ali, né? Um desentendimento, alguma coisa, e se a pessoa morder a armadilha, desarma e pode matar a pessoa espiritualmente. Então, quão terrível é, né, irmão Homero, esta situação. Mas graças a Deus que a palavra de Deus não nos deixa desamparado. Pelo contrário, ela sempre vai fazer algo, né, vai nos trazer um alerta, né? E esse capítulo 24 é um alerta, né? Todo ele é um alerta dos sinais dos últimos tempos. Então, se a Bíblia nos traz um alerta, ela tem que ser muito bem observada, né? Bom, Homero, o senhor já teve alguma experiência nesse sentido? O que o senhor pode falar nesse sentido aí para nós começarmos nosso debate? Olha, meu pastor, eu tenho esse comentário como uma vigiar sobre sobre o passarinheiro, né, pastor? Que o passarinheiro, ele vem com um sapatinho de algodão, né, negaciando nós para dar o bote. E daí nós deixando a brecha, o que acontece? Deixar a brecha, não olhar para a cruz. A cruz é o nosso foco, né? Eu acho que todo cristão, pastor, tem que passar no vale dos ossos secos.
Se não passar no vale, ele não está assimilado para continuar, né, no trabalho. Então, ele tem que se redimir e se reter a certas coisas que a gente tem que compreender. E muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes nós saímos da benção, não olhamos para a cruz, e por uma pouquinha coisa, eu não vou mais lá, porque o irmão lá, o irmão me olha de um jeito e depois não me oportuniza. Mas, irmãos, a oportunidade está quando nós botemos o pé dentro da porta da igreja. Já temos a oportunidade ali. Que adorar a Deus, né? Adorar a Deus, pastor. Receber a palavra, né? Incentivar aquele que está pregando, né? Eu sempre costumo dizer, embora não seja um pregador eloquente, mas seja um pregador que possa a pregar a palavra, né, pastor? Menos ler direitinho, a gente dá um glória a Deus para incentivar aquele que está começando, né? Eu sempre digo, eu sempre gostei de congregar nas congregações, não na sede, porque a congregação é a oficina, a congregação é a oficina, é a olaria, aonde nós vamos começar ali, pastor, a começar. E aqui nós vemos aqui, né, em 13, Mateus 13, mas aqueles que perseverar até o final será salvo. Suportamos uns outros. O pastor, às vezes eu estou fraco, às vezes eu estou mal, mas o Homero está meio fraco, estou vendo que o Homero... Mas eu vou lá dar um abraço nele, vou perguntar, irmão Homero, o senhor quer que eu ore junto com o senhor? Vamos orar essa causa aí, vou pegar essa causa com o senhor. Mas hoje em dia, os crentes não estão fazendo isso aí. Cada um está cuidando do seu problema, porque são tantos problemas que a pessoa não assimila que dentro da casa de Deus, tu tem que buscar a Deus. Outro dia eu dizendo assim na igreja, não adianta eu estar na igreja e estar em coisas, pensamentos lá fora. Estou no culto, mas não estou no culto. Eu tenho que estar no culto, ali adorando a Deus e levando meu pensamento. Porque às vezes eu me pergunto assim, por que, pastor, que não existe milagre como existia logo começou a Assembleia de Deus? Por quê, pastor? Porque nem todos pensam num corpo. Nem todos pensam num corpo, né? Este corpo em unidade, para chegar à salvação. Né? O pastor está pregando lá sobre a salvação, ou temos orando sobre alguma pessoa, mas nem todos estão com aquele pensamento que vai ser salvo. Aí não conclui o que o Espírito Santo quer fazer às vezes. É verdade, irmão Homero. O corpo de Cristo, né? A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, né? E Paulo escreveu aos Efésios também, isso que o Senhor falou, suportando-vos uns aos outros. Por que suportando-nos? Porque todos nós somos falhos. De repente eu não tenho a mesma falha que o Senhor tem, irmão Homero, mas tem outra, quem sabe que é pior. E a nossa natureza humana terrível, carnal, né, tende mas eu não tenho defeito que o irmão Homero tem. Mas tu tem outro pior, meu irmão. E então suporta o defeito do irmão Homero, que o irmão Homero vai suportar o teu. E os dois vão de braço dado para o céu. Né? Também o que o senhor frisou é muito importante, a questão da unidade, da irmandade, né, irmãos? Hoje em dia, olha lá o Sandro lá, o Sandro tá fracão mesmo, tá? Mas ele é carnal mesmo, ele tem mais que se converter, deixa ele lá. Já tá pensando em sair da igreja, tem mais que ir embora mesmo. Misericórdia, meu irmão. Né? Cadê aquele ombro amigo, cadê aquela visão de reino? Não, mas meu irmão tá lutando, tá com prova, o que houve, irmão? Quem sabe o irmão foi ofendido. Quem sabe o irmão foi terrivelmente ofendido. Quem sabe, não sei, irmão. Nós somos falhos. Às vezes o diabo já está semeando um pensamento na mente daquele irmão a respeito de um outro irmão, e aquele outro irmão, quem sabe, pregou sem imaginar que aquilo que estava acontecendo e falou palavras que a pessoa que estava ouvindo pensou, meu Deus, tudo para mim, indiretas. Está usando o púlpito para me marretear, está usando o púlpito para me machucar, né? Já fica ofendido, já não vai num culto, já não vai no outro, já não vai na consagração. E aí, né, irmãos, começa aquela descida, né? Que nem aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, voltando para os velhos afazeres, né? E Jesus teve misericórdia e desceu com eles até a casa deles, entrou e no partir do pão ali eles tiveram a revelação. Jesus esteve lá em casa. E muitas vezes, para Jesus estar na casa do Homero, precisa que o Sandro leve Jesus para o Homero. Jesus, muitas vezes, para estar na casa do Sandro, que está lá todo ofendidinho, todo brabinho, vamos dizer assim,
Jesus precisa do Homero para levar a palavra para o Sandro, né? E realmente, Homero, a gente vê essa questão com uma questão muito séria, né? E também a necessidade que nós temos, né? O tempo é curto, nós queremos, né, acelerar. Também temos mais 2 companheiros para estarem participando, né? O irmão Gabriel, que é o regente do nosso coral de cavaleiros, e o cavaleiro Edson também, logo após também estarão participando aqui, dando a sua participação. Mas o cuidado, né? Isso aí tem sido o tema de algumas mensagens nossas ali na quarta-feira na área Monte Sião, justamente nesse sentido, a necessidade de a Bíblia nos alertando para nós cuidarmos, né? Para nós não sermos ofensores àqueles que estão ofendendo, por mais que muitas vezes sem intenção, ou até com, entre aspas, boa intenção, mas se a minha boa intenção está ofendendo alguém, então eu tenho que rever. Eu não vou dar conta apenas da minha intenção, vou dar conta dos resultados. A Bíblia diz que vai medir, né, no dia do juízo, vai julgar até as palavras frívolas, aquelas palavras sem necessidade que muitas vezes falamos, falar por falar. A gente vai dar conta que dirá de palavras que venham ofender o nosso irmão, né? Então, é bem essa questão, né, irmão Mério, de cuidarmos para nós não ofendermos, ter um cuidado, né? A palavra, depois que saiu da boca, ela não volta sem produzir o seu efeito. E quem vai responder é quem falou, né? Ah, mas eu não tinha essa intenção, o irmão que está com a mente perturbada. Misericórdia, meu irmão, misericórdia. Né? Você tem que... Por isso, né, irmãos, que nós temos que estar prontos para vir, tardio para falar, porque, irmão, quanto mais tu pensar, mais em espírito tu tiver e usar as suas palavras dirigidas pelo Espírito Santo, menos risco nós temos com o Espírito Santo, com certeza absoluta. O Espírito Santo, que é o promotor, vamos assim dizer, usando uma expressão mais secular, que é o promotor que promove a unidade espiritual. Então o Espírito Santo tem todo esse cuidado. Ele sabe quem está ali machucado, ele sabe quem está ali com debilidade, né, irmão Homero? E com certeza ele vai dar para o irmão Homero palavras que vão servir de edificação, de bênção, de fortalecimento espiritual, de ânimo, de avivamento, né? É o interesse do Espírito Santo. Mas eu sou o pastor Sandro, eu que sei, eu olho para o Homero precisa essa palavra, receba. Misericórdia. É verdade, pastor, é verdade. Então, a gente andando nessa dependência, né, irmão Homero, a gente vai ver. E a questão, então, cuidar para não ser ofensor e cuidado para não ficar na prisão, na armadilha de ser ofendido, né? Vamos ver, irmão Homero, a Bíblia diz em Provérbios 18, 19, a respeito da questão do ofendido. Olha que seriedade, irmãos, tem esta questão. Provérbios 18, 19. Irmão ofendido. A Bíblia diz assim, irmãos: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os portais de um palácio. Né? As cidades, antigamente, elas eram cercadas por grandes muros. Para quê? Para proteção. Ou seja, só entrava naquela cidade quem o dono daquela cidade, né, os moradores daquela cidade permitiam. Né? E é interessante que as pessoas vinham, batiam ali nos portões, e ali elas eram atendidas e olhavam lá, é o Sandro, vamos ver, o Sandro está devendo algum imposto, o Sandro está devendo alguma coisa para essa cidade? Uhum. Se ele estiver devendo alguma coisa, ele só vai entrar se ele pagar. E o irmão ofendido era assim: não, aquele irmão me deve uma pedra. Não, aquele irmão um dia me falou uma coisa que eu não gostei. Não, enquanto ele não se acertar comigo, ele não tem acesso na minha vida. Eu não quero conversa com ele. Irmão ofendido. Meu Deus do céu. Que coisa terrível, né? Como a palavra de Deus é poderosa, né, irmão Mero? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O irmão ofendido porque ele não sabe assimilar. Nós temos uma lixeirinha. E muita coisa que vem pra gente, a gente não precisa levar pro coração. Bota pro lixo lá, isso eu não quero, eu vou apartar isso de mim. Mas não, tem pessoas que levam pro coração. Nós já tivemos causa na nossa área acontecer isso aí, e a gente tem que assimilar, tem que procurar acalmar os irmãos,
Porque nós fizemos de tudo, meus irmãos, tudo, para ser um bom cavalheiro, um bom companheiro, um bom trabalhador. É como construção civil, eu penso assim na construção civil, aí eu digo para a gurizada lá, olha, vocês aproveitem enquanto eu estou aqui, para vocês ir aprendendo, eu não vou estar amanhã depois aqui, vocês são o futuro da construção civil, assim é a palavra de Deus, assim as coisas de Deus. Eu digo, irmão, mas não fica assim, levando para o coração. O irmão falou, mas te acalma, escuta, pensa e depois fala com o irmão, calmamente. Isso. Porque se nós vamos levantar contenda, porque nós não temos na obra de Deus, pastora, para nós pegar um lugar um do outro. Nós temos para somar, não para dividir. Exatamente. A seara é grande, diz a Bíblia, né, irmão? Olha aí, tem trabalho para todo mundo. Exatamente. É só querer trabalhar. E aqui diz aqui, ó, no 19, que eu repeti que o pastor leu recém, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Olha aí, como uma cidade. Fortificada com muro. Fortificada com muro. Porque daí tu vai lá, caiu um pedaço do muro, tu vai lá, conserta aquele muro, já está pronto. Uhum. Mas o irmão ofendido, ele fica todo fervoroso, ele fica todo a contra. Né? Isso, ele fica... Não aceita, né? Irmão, não aceita, ele não concorda, ele é pausento, ele é... né? Birrento. E como eu dizia assim, ele é estupim curto, né? Qualquer coisinha quer explodir. Explode. E nós, para ser nova criatura, nós temos que ter calma. Eu sempre procuro em Mateus, né? Mateus 11, versículo 28, vem a mim todo aquele que estiver cansado e oprimido. Por o quê? Porque se eu estiver cansado e oprimido, o Senhor vai me consolar. Porque ele diz que é manso e humilde de coração. É verdade. Esta humildade que eu quero para mim. Eu que eu tenho aprendido. E escutado sempre o nosso líder espiritual, como o pastor Sandro, que tem passado coisa para nós, às vezes no púlpito ele diz, olha, eu estou aqui, mas eu sou igual a vocês, sou uma pessoa igual a vocês. Quem somos nós, pastor, para estar numa liderança sem ter nosso liderado junto com nós? Nós temos que todos os dias agradecer por ele estar junto com nós ali, fazendo a obra, né? Porque nós não podemos fazer a obra sozinhos. Amém? É isso aí que eu tenho pensado nessas coisas. Glória a Deus. Irmão, pena que o tempo voa, né, irmão Mérito? Nós temos nossos companheiros aí para participar também. Eu só quero, antes da nossa querida irmã que está nos assessorando ali na mesa de áudio, antes dela colocar um louvor, eu só quero fazer um convite para vocês, todos que estão nos ouvindo, agora dia 24 e 25 de fevereiro, a nossa campanha do Departamento de Cavaleiros da área Monte Sião. Tá? Dia 24 e 25 de fevereiro, a partir das 19h30, 2 grandes e abençoados cultos do Departamento de Cavaleiros da área Monte Sião. No dia 24, sábado, vai estar pregando a palavra de Deus o pastor Alvacir, que é o nosso supervisor da região leste, da sub-região leste, e no domingo, no encerramento, o pastor Paulo Jair, da área Bom Jesus. Nós queremos fazer esse convite com todo amor e carinho. Vá você e sua família. Coral de Cavaleiros lá está preparando louvores abençoados lá, que eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra, um louvor e um abraço amigo para te receber. Dia 24 e 25 agora deste mês de fevereiro, né, a rua Tenente Castelo, número 3, o bairro ali é Coronel Aparício Borges, ali no Partenon. Você é o nosso convidado especial. Nossa querida irmã vai estar colocando louvor, logo após, então, nossos 2 irmãos estarão dando prosseguimento a essa abençoada programação, em nome de Jesus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, vem o teu coração na presença de Deus.
só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Glórias a Deus. Nosso irmão Edson teve uma pequena situação ali para resolver. Enquanto isso, nós vamos dando prosseguimento e vamos estar dando prosseguimento a essa programação. Então, o irmão Gabriel, né, vai estar continuando dentro deste assunto sobre a ofensa, né, o ofensor e ofendido. Tem chegado aqui já nosso irmão Edson, que estará juntamente com o irmão Gabriel, então, dando prosseguimento a esta abençoada programação. Irmão Gabriel, Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor a todos os ouvintes, a todos os cavaleiros. Como já havíamos falado, como nosso pastor já havia comentado um pouco sobre a ofensa, que é algo que impede a unidade da igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a ofensa, né? O ofensor, onde é que ele entra, como ele se sente, e o ofendido também, né? Então, o que é uma ofensa? Uma ofensa são palavras que atingem alguém na sua honra, ou seja, são palavras que ferem uma dignidade, que são palavras de injúrias, que são agravo, ultraje ou uma afronta. Então, se às vezes a gente fere alguém na sua honra, a gente acaba ofendendo. Como disse nosso pastor, às vezes é sem querer ou inconscientemente acaba acontecendo. Mas são palavras que são jogadas no mundo espiritual de uma maneira diferente. Ou seja, quando pronunciamos alguma palavra, ela tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é ela ser palavras de bênção. A segunda possibilidade é ser palavras que não são para abençoar, e sim para amaldiçoar. No lado da gente ali existe Deus e o diabo que fica rodeando o mundo. Então, se eu jogar uma palavra para a vida do irmão Edson de bênção, como se eu dissesse, o irmão vai crescer na vida, aquilo é jogado no mundo espiritual como um bem, ou seja, eu estou abençoando a vida do irmão Edson. Agora, se eu usar uma palavra maldosa com ele, como o que se costuma às vezes no cotidiano, essa pessoa não tem mais jeito,
essa pessoa não vai mais conseguir. Nós devemos cuidar isso, porque são palavras jogadas no mundo espiritual, a qual acaba se tornando uma maldição, a qual a pessoa que escuta pode se sentir ofendida. Mas como assim? Quem é ele para dizer que a minha vida não vai dar certo, ou que eu vou viver dessa maneira? Acaba se entrando num lado, a pessoa que ofende, no lado de ofensor. O ofensor acredita muito na razão. Ou seja, eu tenho o direito de dizer que o Gabriel é uma pessoa, por exemplo, brabo, porque ele é. Então, eu estou na minha razão, eu estou dizendo algo que é verdade, mas às vezes o importante é não falar e só orar. Entende-se? O ofendido sente-se humilhado. Ele entra como se fosse uma vítima. Aonde, nossa, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou vivendo dessa maneira, dessa forma? Por que isso acontece? Dentro desse parâmetro, nós ouvimos aí um pouco o que o nosso irmão Edson tem a dizer. Que nem o irmão estava falando ali, que a gente, as palavras que a gente fala, que tem ali a boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. E no mundo espiritual, né, tem ali, a gente tem a parte de Jesus Cristo ali, mas também tem a parte de Satanás, tem aqueles demônios ali que ficam, né, ali acatando tudo que a gente fala. Então, quando a gente fala uma palavra de maldição, às vezes até sem querer, numa brincadeira com nós mesmos, às vezes eu me falo, como eu sou assim, eu sou assado, não sei o quê, e o irmão Gabriel me falou, irmão, não te ofende tu mesmo. E eu, não, irmão, eu tô de brincadeira, mas mesmo assim, no mundo espiritual não existe isso, tá de brincadeira. O mundo espiritual é sério, os demônios ali vão acatar aquilo ali que tu fala, e aí vem, né, e muitas vezes também é uma... Não sei se seria o certo eu falar isso, mas muitas das vezes é uma permissão de Deus para Deus te provar, talvez numa questão ali da tua vida, para tratar, para ver como é que tu vai se sair daquela parte ali, não digo assim uma ofensa, mas uma palavra assim, não tão forte assim, mas a ofensa cria que nem diz a palavra ali, que uma pessoa ofendida, ela é mais difícil de conquistar do que uma cidade cercada por muralhas, né, irmão? Isso. Eu não me recordo muito bem da palavra, peço perdão aos ouvintes aí mas um irmão ofendido, ele se torna assim, cria uma barreira assim muito difícil de ser derrubada. Muitas das vezes até o próprio ofendido, né, que nem o irmão falou, que se vitimiza. Para liberar o perdão, a gente tem que liberar o perdão por mais que tu foi ofendido, para Deus ali tratar e inverter essa situação e se tornar uma pessoa assim mais, sabe, fácil de lidar com o teu líder, mais fácil do teu líder lidar. Muitas vezes a gente complica muito a vida do nosso pastor e a gente não pode estar trazendo muito problema para o nosso pastor, porque o pastor já tem tantos problemas, a gente vai trazer mais problema ainda para o pastor. Fica meio complicado a vida do nosso líder, né? De todos, né? Eu estou generalizando assim para todas as congregações, né? Que há líderes, pastores que cuidam, né? Que apacetam as ovelhas. E aí fica meio complicado, porque a gente tem que já está aprendendo, procurar, assim, se esforçar mais para
ajudar o pastor, né? Porque vai vir almas, vai vir visitantes para a igreja que precisam, e a gente tem que a gente já está na obra ali, se esforçar mais, buscar mais a presença de Deus para poder lidar com essas ofensas, não ficar levando, deixar descer pro coração. Porque quando desce pro coração é muito difícil de tratar um ofendido. É muito difícil. O importante, Edson, que Jesus ali ensina, e na Bíblia nós lendo a gente aprende, Provérbios 12, 18 vai dizer bem assim: alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Como assim? Benção. Há pessoas que só jogam palavras de maldição, palavras torpes, palavras frívolas, como dizem. É. E às vezes nessas palavras nós acabamos ferindo pessoas. Por exemplo, ações. Uma coisa é o senhor ver uma ação minha contente ali olhando. Nós estamos longe e o senhor está olhando a minha face. Eu estou mostrando uma expressão. Ou seja, se eu estiver longe e eu mostrar uma expressão de brabeza, naquela expressão abre-se uma porta para o diabo agir na sua mente. Viu? Ele está brabo contigo. E às vezes nem é contigo que ele tá brabo, mas é alguma situação que o irmão tá passando ali. Exato. E tu olha assim, que nem a gente faz ali, que a gente tem umas oportunidades principalmente na consagração, né? Ou até no culto mesmo. Tu tem que olhar, né? Tu vai olhar para as pessoas que estão ali sentado, porque tu tá ali, né? No púlpito ali, tu vai ter que olhar para as pessoas. E muitas vezes quem tá sentado lá e tá numa situação, às vezes nem tá assim, vamos dizer assim, olhando diretamente, tá com a cabeça, digamos, num problema ou em outra coisa e tá pensando naquilo, mas ele tá olhando em direção, assim, ao pregador ou ao irmão que tá ali lendo uma palavra, fazendo algo, mas ele tá com a cabeça assim, não tá com a cabeça ali na igreja, no culto, tá com a cabeça lá fora. E quem tá ali, de repente, vai se... por que o irmão tá me olhando daquele jeito, com aquela expressão? O que eu fiz para ele? O que eu fiz? Aí entra sendo ofendido. Não, vitimização. Acaba gerando uma bola muito grande, um problema, por uma simples expressão. Quem dirá uma palavra? Às vezes também, quando a gente tá chegando na igreja, claro, a gente dá a paz do Senhor, mas também aqueles que a gente vê com a cabeça já, em vez de vir, vem com a cabeça com problemas no mundo, ali fora, e muitas vezes não dá a paz do Senhor. Não é porque não quer dar a paz do Senhor para aquele irmão, é porque passou despercebido, assim, às vezes, não é nem o problema com o irmão ali, né? É uma questão de a gente estar com, algum tipo de dificuldade que a gente não está conseguindo. A gente entra, quem é o cristão que não passa por luta, por provações até de Deus, mas tu vem ali, a gente é ser humano, a gente é carne, a gente é falho, às vezes a gente não vigia, chega na igreja e, vou dizer assim, simplesmente esquece de dar a paz do Senhor, mas não é por não querer dar a paz do Senhor, mesmo porque tu nem tem um problema com aquele irmão, mas tu passou, foi despercebido. E tem irmãos que se ofendem, se sentem ofendidos. Mas a gente não é por querer, não é, sabe? Mas tem uns que... Aí a parte da ofensa, né? Também sente-se ofendido
e aí não sei por qual motivo se fecha com o irmão, não vai ter com o irmão. Isso é importante. A Bíblia diz, ó, se tu tem algum problema, às vezes nem é um problema. Às vezes é uma coisa que eu inventei na minha cabeça. Se tu tem alguma coisa ou tu acha que tem, a Bíblia diz, ó, vai conversar com ele, vai ter com ele. Aonde nasce a questão da ofensa e do ofendido? É nesses pequenos casos, às vezes. Porque fica aquele puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá. Não, eu tenho razão, não, eu tenho razão. E aí vai abrindo as brechinhas pro inimigo das nossas almas, né? O cristão não trabalha com razão. Porque quando Jesus Cristo entra na nossa vida, a gente acaba abrindo mão dela. Não tem. Quando Jesus diz assim, ó, mesmo que ele esteja errado, tu tem que perdoar, Jesus disse, ou seja, tu não tem razão mais. O importante agora é tu perdoar. A razão tu perdeu. 70 vezes 7. Isso dá 490, imagina. Por dia, né? Jesus Todos está dizendo, os dias, não se é? o teu irmão... o somatório deu, já perdoou 70 vezes 7, né? É todos os dias, né, irmão? Não. Todos os dias. Agora pensa, se Jesus disse, olha, tem que perdoar 70 vezes 7. Se tu, irmão, por exemplo, se eu errar 490 vezes no dia com o senhor tem que me perdoar. Agora, imagina uma coisa. Uma coisa é importante. O perdão que a gente recebe, que às vezes nós esquecemos, está vinculado ao perdão que a gente libera. Então, sim, eu só sou perdoado se eu perdoar. Ou, por exemplo, aquela oração que todos nós costumamos a fazer. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente está dizendo, o Senhor pode me dar o perdão porque eu vou perdoar também. E quando chega na hora de liberar o perdão, acaba se entrando na natureza humana. Não, mas eu estou certo, eu não tenho que perdoar. Eu não errei, ele errou. Ele que falou, eu não falei nada. Irmão, é importante nós entendermos que seguir a Cristo é abrir mão da razão. É abrir mão do eu tô certo, é abrir mão do eu não errei. Não, irmão. É abrir mão. Jesus não errou e foi para a cruz. Jesus sofreu não pecou. Tudo aquilo até chegar na cruz, foi espancado, levou tapa no rosto, foi cuspido. Então, abriu mão de toda a razão, né? Ele tinha razões ali para pedir para ele apenas orar para o Pai, para acabar com tudo aquilo, mas não, Jesus abriu a razão, abriu mão de toda a razão que ele tinha, porque para mostrar para nós que a gente pode também. Exato. Já estourou ali o horário. Nós vamos orar, nosso irmão Edson aí vai orar, agradecendo a Deus por um programa. E mediante as palavras que foram ditas pelo nosso pastor, irmão Homero, e a gente agora, irmãos, cuidado para não ficar nem do lado do ofensor ofendendo alguém ou ser o ofendido. É como o nosso pastor leu, o ofensor é melhor que ele se mate. E o ofendido acaba sendo guiado muitas vezes pela mágoa, pela raiva, e acaba levando-se cada vez mais ao fundo do poço. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe. Edson, vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não ofender ninguém, Senhor, e quando formos ofendidos, a liberar o perdão, mesmo não tendo razão, porque mesmo tendo razão, mas o crente não tem razão, Senhor, nós abrimos a mão de nossas razões, pedimos a sua ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para podermos, Senhor, meu Deus, seguir os seus caminhos, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, Senhor. Glória a Jesus. Que nós somos, Pai, seus servos, nós temos que, Senhor,
aprender, Pai, contigo, Senhor. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos guiar Aleluia. em todos os nossos caminhos, nossos pensamentos, para que nós não venhamos a não liberar o perdão, a não perdoar, pedir perdão. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, Pai querido, santo e eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a sua ajuda para que nós venhamos, Senhor, meu Deus, liberar o perdão, a não ofender ninguém, a não ofender o irmão, mesmo que muitas vezes sem querer, Senhor, que nós venhamos, Pai, praticar os seus mandamentos, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço. E já lhe Aleluia. agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus. Paz do Senhor Paz do Jesus. Senhor. Shalom. Fiquem todos com Deus. Presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu